Boa noite a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, trazendo aquela tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, o ânimo, a coragem que todos nós precisamos. Bem-vindo a todos, encarnados e desencarnados, e aqueles irmãos desencarnados que muitos deles são trazidos a esta casa para participar do Evangelho de Jesus. Que Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais também. Apontamentos de João, capítulo 14, item de 1 a 3. Estas palavras de Jesus foram ditas durante a última ceia dele, antes de seu martírio e crucificação. Foram as derradeiras instruções que o Mestre passou aos seus discípulos, cujo desejo é despedir-se dos irmãos e irmãs que lhe compartilharam a existência durante 3 anos, em que pregou o seu Evangelho, e também firmar, mais uma vez, seu amor e compaixão por toda a humanidade. As palavras de despedidas estão saturadas de compaixão por todos os discípulos do presente e também do futuro, que somos nós, que em seu nome deveriam submeter-se aos mais ásperos testemunhos. Jesus apela aos seus seguidores manterem a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celestial. Desta forma, a confiança em Deus se torna dinâmica, atuante, renovadora, no momento em que depositamos fé em Cristo, pela aplicação em nossa vida prática dos postulados que nos legou, capaz de nos aproximar da divindade, de acordo com a sua afirmativa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Os diferentes estados da alma na erraticidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 224, pergunta aos espíritos: que se torna a alma nos intervalos da encarnação? A espiritualidade respondeu a Kardec: torna-se espírito errante, que aspira a seu novo destino, e ele espera a oportunidade de uma nova encarnação. Então, a casa do Pai é o universo. E nesse universo,
há diferentes moradas, que são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Todo espírito errante é aquele que ainda precisa reencarnar. Uma casa reflete invariavelmente o caráter dos gostos à disposição de seus moradores. Pobre ou rica, ostentará sempre o selo da hierarquia espiritual de seus ocupantes. Obrigada. Obrigada. As moradas da casa do Pai são todas felizes até o momento em que seus ocupantes, para elas, trazem a infelicidade, conforme for o ocupante, seja mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam ou que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito, enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outras se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, e o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Vamos ver então agora as diversas categorias de mundos habitados. Jesus ensinou: na casa de meu Pai há muitas moradas. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo. Os diferentes ou os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, com relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Dentre eles, há vários os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros ainda são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões são soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que vai desenvolvendo a influência da matéria, diminui. Nos mundos mais avançados, a vida é toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Com base nos aspectos dos mundos mais destacados,
dividi-los assim, de um modo geral, é o que nós vamos fazer. Mundos primitivos, onde se dá as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Por isso, a urgência de todos nós, encarnados e desencarnados, despertarmos-nos e fazermos a nossa reforma íntima, fazermos as pazes com os desafetos enquanto estamos a caminho, enquanto estamos vendo a pessoa, porque amanhã não saberemos onde encontrá-lo. E aí iremos sofrer, desejando reencontrar a pessoa para se desculpar, e ele poderia ou poderá estar num outro plano mais evoluído que nós. A nossa doutrina espírita dá para todos nós condição para essa mudança. Já foi dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a esse mundo indefinidamente. E não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. É para eles uma recompensa passarem para um mundo de ordem mais elevada, como também é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado ao mal. Permanece no mal, não se importa com o bem, e aí sofrem as consequências. Lembremos o exemplo do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que chegando ao plano espiritual após seu desencarne, foi dado a ele, por merecimento, mudar-se para um outro planeta, mais evoluído. Ele agradeceu a Jesus e a Maria Santíssima e pediu para ficar ou continuar no planeta Terra, a fim de auxiliar nós, sofredores. Enquanto houvesse um choro, um sofrimento, ele ficaria para enxugar as nossas lágrimas e nos consolar. Ele atingiu, então, os dois ensinamentos que Jesus espera de todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. No capítulo 3 ainda, nas instruções dos Espíritos, nós vamos ver mundos inferiores e superiores. Sendo a casa do Pai o universo, e nele está sediado o planeta Terra, como outros milhares de planetas habitados que têm a sua qualificação de inferiores e superiores.
Entretanto, essas qualificações são relativas do que absoluta. Fala-se de mundos superiores ou inferiores, em comparação aos que estão abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Não na localização, em cima, embaixo. O planeta Terra já foi mundo primitivo da escala progressiva. Se encontra como mundo de expiação e provas hoje, mas ainda é mundo inferior. Hoje, encontra-se agora em transição para ser chamado de mundo de regeneração, mas na escala evolutiva é ainda inferior. Lembremos o planeta Terra, que já foi habitado por raças selvagens ou bárbaros. Seus instintos eram a força bruta e era o que fazia a lei. Não havia nenhuma delicadeza ou benevolência, nada de justiça, somente a força bruta e que fazia a lei. Aliás, é que fazia a lei. Como Deus nosso Pai não abandona seus filhos no fundo das trevas da inteligência, jaz latente uma vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto bastou para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas como crianças que crescem e buscam sua evolução. Assim, o planeta Terra cresce com a evolução espiritual dos seres. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é a mesma da forma humana, porém, mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não está sujeito a doenças nem a deteriorizações. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A beleza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço, a não ser o da vontade. Os homens conservam os traços de suas migrações passadas, porém, mais iluminados por uma luz divina. Não tem mais rostos pálidos, desgastados pelo sofrimento e pelas paixões. Agora, a inteligência e a vida irradiam esse clarão divino. A matéria oferece pouca resistência aos espíritos e torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido. A infância é outra quase nula. Não há inquietações e nem angústias, e a vida é, proporcionalmente, muito mais longa que sobre a terra. Na realidade, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamentos dos mundos. A morte
é considerada como uma transformação feliz, pois por a dúvida do futuro não existe. Nesses mundos superiores, felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, não há perturbação por causa da ambição de dominar seu vizinho e nem pela guerra. Não é privilégios de nascimento, somente a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença da condição e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada a quem tem mérito e a exerce com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. Esse desejo não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos, elevados da natureza humana, se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Ali o mal não existe. Vamos ver agora mundos de expiação e de provas. Santo Agostinho faz uma pergunta dirigindo-se a nós. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são os indícios de uma grande imperfeição moral. Deus os colocou, ou nos colocou, num mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Entretanto, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contacto de espíritos mais avançados. As raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. De algum modo, as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares,
conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, foram excluídos por sua obstinação no mal e que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados e tendo por missão fazê-los avançar. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. E a gente percebe mesmo que muitos índios que nós tínhamos selvagens, hoje frequentam faculdades, tem médicos, tem psicólogos indígenas. Isso é um progresso enorme por conta do conhecimento que eles têm, da inteligência que eles têm. Santo Agostinho também ensina, nos mundos regeneradores, que servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes, a alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que os tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrito em todas as frontes. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, o homem ainda é carnal, por isso, sujeito às vicissitudes. Tem provas a sofrer e não mais expiação. Comparando com a terra, esses mundos são mais felizes. Nesses mundos, o homem, saído do planeta Terra, ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu o seu domínio. Precisa ser firme no caminho do bem para não cair novamente no mundo de expiação. Tem que se esforçar, cada um de nós, eles, se esforçar muito para seguir esses ensinamentos de amor. E amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, é uma necessidade, é preciso que nós tenhamos esse conhecimento e sabermos como agir para que possamos sempre abençoar as criaturas que muitas vezes nos querem mal, que muitas vezes nos maltratam, que muitas vezes têm pensamento ruins contra nós, e nós, sabendo disso, não vamos revidar, vamos orar em favor da criatura, porque ela pode estar perturbada espiritualmente. E orando em favor, a espiritualidade vai e atende às necessidades daquela criatura, afastando, convidando o espírito obsessor ou carente para acompanhar, para receber as orientações. Muitos não querem, mas mesmo assim é fortalecido o anjo de guarda da criatura, não deixando se aproximar esse espírito carente. Mas precisamos estar atentos, vigilantes, porque Jesus disse: vigiai e orai. Vigia. Todas as palestras que eu faço, eu não deixo de falar isso. Vigia o quê? O pensamento, vigia o sentimento, as palavras nossas, o que falamos, as nossas atitudes. Não revidar, mas orar em favor da criatura. E toda vez que lembrarmos de uma pessoa, onde estivermos, esteja aonde estivermos, lembramos de uma pessoa, pode ser até de uma criatura desencarnada,
elevemos o pensamento a Deus, mentalizando Deus, Jesus, mentalizando, rogando a espiritualidade amiga e dizendo: esteja onde estiver, fulana de tal, que seja abençoada, seja amparada por Deus. Se der oportunidade, andando mesmo, caminhando na rua, mentalmente, faça uma prece em benefício. Às vezes a pessoa lembrou de nós, às vezes uma pessoa que está na dificuldade lembrou de nós, está pedindo socorro para Jesus, fazendo a prece, pedindo socorro, e nós podemos, assim, auxiliar, pedindo bênçãos para aquela criatura. E isso, se fizermos isso, vai se tornando em nós um hábito de abençoar as pessoas, mesmo aquela que muitas vezes não nos damos com ela, ou ela fez mal a nós, a gente tem alguma pinimba com ela, estamos assim tristes porque ela nos maltratou, falou, o que fez? Não vamos ficar guardando, remoendo, porque se ficarmos remoendo, nós estaremos alimentando o mal em nós e nós estamos trazendo sujeira espiritual para o nosso ser. Aí vem as doenças, né? Dor no estômago, problema de dor de cabeça, uma série de coisas por conta dessas vibrações negativas, saída de nós mesmos, do nosso coração. Então vamos procurar fazer a nossa reforma íntima, vamos perdoar. Não foi isso que Jesus pediu lá no alto da cruz? O último ensinamento dele: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas hoje, em 2022, nós sabemos. Nós temos conhecimento do Evangelho. Eles lá naquela época não sabiam, mas nós sabemos. Então, não há mais por que repetir o negativo em nós. Nós temos que ajudar a passar a nossa terra de expiação e provas para um mundo de regeneração. Quando nós melhorarmos, aí sim, estaremos vivenciando o mundo de regeneração. Por hoje, por agora, nós estamos ainda precisando de fazer essa reformulação em nós, tirarmos esses pensamentos, esses sentimentos negativos de dentro de nós, sabermos entender o nosso próximo. Mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. São dois mundos e nós estamos no meio deles. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que os tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrito em todas as frontes. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, o homem ainda é carnal, por isso sujeito às vicissitudes, tem provas a sofrer e não mais a expiação. Comparando com a terra, esses mundos são mais felizes. Nesses mundos, o homem saído do planeta Terra ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu o seu domínio. Precisa ser firme no caminho do bem para não cair novamente no mundo de expiação. Sermos firmes como o Dr. Bezerra de Menezes foi. Ainda mais, no capítulo 3, a progressão dos mundos. E Santo Agostinho vem nos lembrar que o progresso é uma das leis da natureza. Não duvidemos. Tudo o que é da natureza é de Deus. Todos os seres da criação, animados
e inanimados estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-los pela transformação a um estado perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, os vegetais, os da forma de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador, onde encontraremos nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Entretanto, não sabemos ao certo quando isso se dará, porque ainda prevalecem as forças motrizes do sexo em desalinho, em razão das mentes atormentadas por desvarios próprios de uma conduta que esteve retida quase à força. Agora se apresentavam em torrente de luxúria. Então, as pessoas passaram a vivenciar na mente e nos atos toda forma de aberração, a fim de experimentar o que antes era considerado como imortal, perverso, abominável. Passou-se a divulgar e viver tudo que a mente propunha como experiência de vida. Os seres humanos, não eticamente preparados, deixavam-se consumir pelo gozo que não satisfaz, e o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira supremamente surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. É uma terapêutica pessoal, em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos, anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada, porque não existe, é uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto, faculta sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo e avassalador. Aí testa, aí está, porque são os desencarnados que influenciam os encarnados à preservação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza em ordem, fomentando a espiritualidade das paixões ancestrais do processo evolutivo.
As obsessões, em consequência, aumenta em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno da parasitose espiritual. Estão ainda relativamente distantes dos dias do amor e da decência que vigerão na Terra a partir da grande mudança que se está operando em um mundo de regeneração e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura por si mesmas e pelo seu próximo. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Franco, nos diz: até se vocês não têm esse livro, ele fala muito sobre a pandemia, viu? Seria bom que vocês lessem esse livro. Vou repetir. O livro se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início. Para que tenhamos já um mundo de regeneração, já se está fazendo uma mudança. Por que essa mudança? Porque aqueles que permanecerem na desordem, não fizerem a sua reforma íntima, tendo seus pensamentos negativos, fazendo mal, está trazendo para a Terra, ou fixando na Terra, o negativo. Então, eles serão transportados para um outro planeta. Um outro planeta de expiação e provas, mas não na situação que a Terra se encontra, mas na Terra primitiva. Essas criaturas irão auxiliar aqueles que sabem menos, aqueles que não têm grande conhecimento, e aqueles que têm vão para lá, para aquele planeta Terra primitivo. Então vão sofrer saudades, uma saudade grande que não sabe do que, tem aquela coisa de, né, aqui não é meu lugar, isso aqui não é para mim. Quer dizer, a pessoa sabe mais, sabe tudo que nós já aprendemos aqui, mas lá no primitivo fica difícil, não tem nem com quem conversar, quase assim, né? Está em convivência com essas criaturas. Então, eles vão ser professores lá. Até depurarem-se, até chegar à conclusão de que querem fazer a mudança, de que deseja o melhor. Este é um momento muito grave na seleção da semente boa. Naqueles dias novos, companheiros se apresentaram para as tarefas de mudança. Outras equipes numerosas descem ao planeta, nestas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras. Os grupos espirituais visitam as entidades hospitalares. Isso aqui foi quando aconteceu a Covid. Vieram centenas e centenas, milhares de espíritos do plano espiritual auxiliar nos hospitais, nos lares, transmitindo paz, amenizando dores. Vocês vão ver, visitavam as entidades hospitalares, procurando auxiliar esses servidores encarnados, devotados, encorajando-os, transmitindo forças nos momentos de desfalecimento, pelas largas horas de vigília
e trabalhos que não lhes permitiam o repouso ou a renovação das energias. Os pacientes de emergência que necessitavam de entubamento ou intubação, e os hospitais não dispunham de equipamentos em suficiência, os amigos espirituais se aproximavam, aplicavam os recursos dos passes, afastando os adversários desencarnados que os pioravam com seus fluidos tóxicos. Os cuidados dos trabalhadores espirituais da linha de frente era muito grande, a fim de que o despertar não os levasse ao desespero. Estas, queridos irmãos, algumas linhas do livro de Edivaldo que passamos a vocês. Gostaria que os interessados adquirissem ou emprestassem na biblioteca para tomarem conhecimento em profundidade do amor grandioso de Deus para com os seus filhos. Encontramos aí todos os acontecimentos que vêm solando o planeta Terra, têm o conhecimento de Deus, tanto que ele enviou auxiliares espirituais. Tem um bom propósito para os que desencarnaram e para os que ficaram. Agora, essa guerra que vem acontecendo, isso é coisa dos homens. Kardec, na pergunta 742 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual é a causa que leva o homem à guerra? Respostas: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela torna-se menos frequente, porque evita-lhe as causas e, quando é necessário, sabe aliá-la à humanidade. Então é isso aí, meus irmãos, que nós tínhamos que passar para você com relação a esse trabalho, a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre os mundos. Então nós tiramos tudo do Evangelho e quem desejar saber mais alguma coisa sobre a pandemia, sobre a guerra, então vocês procurem adquirir o livro, que vocês vão se dar conta de que não é castigo de Deus a pandemia. Muitos já vieram preparados, reencarnados, já sabendo que ia acontecer isso, porque muitos que fizeram a passagem, nem todos, mas muitos que fizeram a passagem, eles vão reencarnar logo, porque tem uma proposta, o nosso mundo de regeneração, de vir pessoas, crianças, criaturas, que já têm conhecimento de Deus, de Jesus, e isso facilitará muito a progressão do mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, nos dê ânimo e coragem para vivenciar os seus ensinamentos. E cada dia possamos rogar a Jesus esse auxílio, essa força, esse ânimo e essa coragem que realmente teremos. Boa noite a todos.